Fala pessoal, tudo certo? Mais uma aula de Power BI aqui e dessa vez a gente vai te ensinar a criar indicadores month over month, ou seja, MOM. Como é que eu faço para comparar o resultado de venda, por exemplo, do mês passado contra esse mês? Quanto que cresceu, quanto que caiu? A gente vai aprender a fazer isso aqui nesse vídeo. Já vou adiantar que não vai ser um vídeo tão curtinho, é uma análise que é um pouco mais complexa, mas que vai te trazer bastante resultado aí para você dentro do teu dia a dia. Então, a gente vai para a vinheta e depois vai fazer alguns alinhamentos, como a gente sempre faz aqui. Então, roda a vinheta. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui ao canal da Atuar. Eu sou o Lucas, sou professor de Power BI aqui e é um prazer estar aqui contigo. Antes de tudo, eu quero fazer alguns alinhamentos com você, como a gente deixou no link da descrição essa planilha para você baixar. Então a gente tem um material aqui para você baixar e fazer junto com a gente. Então baixa lá e acompanha na prática o vídeo, porque senão você vai entender, mas não vai praticar, e Power BI é prática, você tem que praticar, não tem jeito. Segundo, a gente deixou um mini curso de fórmulas DAX para você aqui no Power BI, caso você queira entender um pouco melhor como é que funciona esse universo de fórmulas e tudo mais. A gente deixou isso aqui para você baixar de forma gratuita também. E terceiro, já tem um material disponível, já tem um mini curso. Se você quiser receber 4 videoaulas toda semana de forma gratuita, é só você se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações, que aqui a gente posta sempre conteúdo de Excel e Power BI toda semana. Então, vamos lá, galera. A gente vai trabalhar com um arquivo em Excel aqui para facilitar a nossa vida. Então, eu vou vir aqui em obter dados, aqui na setinha, e depois pasta de trabalho do Excel. Se você salvou essa pasta, né, esse arquivo, num lugar específico, numa pasta específica, você vai nessa pasta aí dentro do teu computador. Provavelmente, se você só baixou e não foi para nenhum lugar específico que você tenha selecionado, ele vai estar aqui em Download. Então, eu vou clicar aqui ó, nesse arquivo, Base Compras, vou dar 2 cliques nele, e aí ele vai trazer aqui para a gente já ó, os arquivos que a gente tem que trazer. A gente já vai trazer para você todas essas tabelas aqui, tanto a D calendário, quanto a D produtos, quanto a F vendas. Então eu vou trazer essas 3 bases aqui, marquei as 3, e aí sempre eu vou vir aqui no transformar dados. Por quê? Se eu vier aqui no transformar dados, eu vou garantir que está tudo certinho. Aqui, quando eu clicar aqui, a gente vai clicar agora, ó, então ó, cliquei aqui no transformar dados, a gente vai para o Power Query. O que é o Power Query? O Power Query é o editor de consultas aqui do Power BI, para a gente ver, né, se está tudo certinho, se os dados estão da forma correta para a gente. Então, por exemplo, estou aqui na D calendário. Essa coluna aqui, ó, ela está como data e hora, tá vendo? Ela não precisa estar aqui como data e hora. Então, o que eu posso fazer? Posso clicar aqui ó, nesse data e horazinha, nesse calendário, e trazer aqui ó, só para data, tá vendo? Então, se eu clicar aqui em data, ó, ele vai perguntar, você quer substituir a atual ou adicionar uma nova etapa? Que é basicamente aqui, ó, dentro aqui do Power BI, tá vendo que tem várias etapas aqui, ó? O que eu, Lucas, gosto de fazer? Cada linhazinha dessa é uma etapa. Então, quando eu faço algo manual, eu sempre gosto de adicionar uma nova etapa, que aí só essa alteração vai ficar aqui. Então, eu vou clicar aqui no adicionar nova etapa, e aí ele já vai trazer, ó, tipo alterado 1. Então, eu já trouxe esse cara aqui para data, ó, eu já tirei o 00 dele. A competência tá bonitinha, então, ó, tá 1, 2, 3 aqui, é o número, e aqui o mês, ano, a gente vai trazer aqui. Beleza, então, ó, vamos para D produtos aqui. Aqui na D produtos, eu vou ter, ó, o código, o produto e o valor. O valor eu não gosto de trabalhar com o número inteiro. Por mais que os números aqui eles estejam inteiros, eu posso ter um valor aqui dentro da minha empresa que seja quebrado, tipo R$50,50. Então o que eu vou fazer? Venho aqui no valor, ó, no númerozinho aqui do lado, e coloco aqui ó, número decimal, que é esse primeiro, e vai cair naquela mesma etapa. Eu gosto de separar. Então o que eu vou fazer? Adicionar nova etapa, vou conseguir separar esse cara. Ele já vai vir como número decimal, não tem problema, por mais que ele esteja aqui sem a vírgula, lá no Power BI ele vai vir com um número decimal, ele vai aceitar números quebrados. Vou vir aqui na F vendas, e aqui ó, eu tenho várias colunas que estão vazias, olha só. Então, vou clicar nela aqui na coluna 5, depois de clicar aqui na coluna 5, eu vou pressionar o Shift, e depois eu vou clicar na coluna 8, ó, que aí ele vai carregar todo mundo da 5 até a 8. Ó. Então, ó, cliquei aqui na 8, dei um delete, e aí eu já removi esses caras. Então, a princípio, tá tudo certinho. Eu vou clicar no fechar e aplicar. Ó. Então, vem aqui na página inicial. Tá vendo? Tem aqui página inicial. E aqui, ó, eu vou ter esse quadradinho aqui que eu vou selecionar bem aqui, bem no ícone dele, ó, fechar e aplicar. E aí eu já trouxe essas alterações para mim dentro do Power BI. Então, eu estou trazendo os dados agora bonitinhos,
carregados e tal, para garantir que não tenha nenhum erro de dado. Para isso que serve o Power Query, para eu trazer tudo para o Power BI limpinho já e ficar trabalhando aqui da melhor forma possível. Dentro do Power BI, agora depois que a gente exporta os dados, né, que a gente importa esses dados, melhor dizendo, a gente pode relacionar essas tabelas. O que é relacionar essas tabelas? Essas tabelas, elas têm algumas relações que a gente vai poder fazer, tá? Para gerar esse month over month. Então, eu vou clicar aqui, ó, na exibição de modelo, que é essa terceira guia aqui do Power BI, ó. Então, ó, vou clicar aqui. E aí eu vou ver se esses dados já estão relacionados. Nesse caso, eles não estão. A gente vai ter que entender qual coluna que a gente vai ter que usar para relacionar esses caras. Eu vou jogar essa F-vendas aqui para baixo. E aqui eu vou ter o código do produto e aqui o produto. Então vamos lá. Como é que eu posso ligar a D calendário com a F vendas? Então eu tenho aqui nessa segunda guia, ó, eu tenho aqui na D calendário a data. Então, ó, tá aqui o date. E na F vendas eu também tenho a data da compra, tá vendo? Então eu posso linkar date com a data da compra. Eu vou pressionar o botão esquerdo do mouse aqui em date e arrastar esse cara aqui, ó, para a data da compra. Tá vendo que ficou meio quadriculadinho aqui, ó? Aqui, ó, tá vendo que aqui tem tipo um negocinho pontilhado? Então, isso significa que tá dando certo ali o relacionamento, né? Que tá selecionando essa coluna. Arrastei aqui date para a data da compra. E agora, ó, se abriu isso aqui para você, você vai clicar no salvar. Se não abriu, não tem problema, ele já vai vir direto essa setinha para você. E aí isso aqui indica um relacionamento 1 para muitos. Se você não sabe o que é um relacionamento 1 para muitos, eu vou pedir para o nosso time deixar um card aqui em cima com uma aula explicando o tipo de relacionamento no Power BI. Então, a gente vai deixar aqui completo para você. Caso você queira, assiste lá que vale a pena também. Tenho aqui a coluna produto e aqui, ó, o código. Na F-vendas, eu tenho aqui o produto sendo código. Então, ó, por mais que o nome da coluna seja produto aqui a informação correspondente é o código. Ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou relacionar código aqui, ó, de produtos com produto. Então, ó, produto aqui com código. E aí, ó, na hora que eu solto esse cara, ó, cliquei e arrastei, eu já relacionei esses caras. Ó. Então, ó, vou dar um salvar aqui do lado. E aí eu já tenho essas 3 tabelas relacionadas. Fechado? Agora, a gente vai precisar trazer, por exemplo, o nosso total vendido por essa empresa, entender algumas coisas para a gente achar o total vendido. Eu vou vir aqui, ó, na segunda guia do Power BI, que é a nossa guia exibição de tabela. Não vai ser na primeira que vai cuidar dos gráficos, nem na terceira, nem na quarta. A gente vai clicar nessa segunda aqui, ó, que é a exibição de tabela. Então, vou clicar nela aqui. E aí, a gente vai selecionar aqui, ó, a tabela F-vendas. Agora, como que eu vou trazer esses caras aqui? Eu quero saber o total vendido, certo? Porém, eu não tenho o total vendido aqui. Por quê? Eu só tenho qual produto que foi vendido e a quantidade. Eu não sei o valor dele. Então, como que eu vou trazer o valor desse cara? O valor desse cara eu vou trazer pela tabela de produtos, ó. Tá vendo? Que tem o valor de cada um aqui. Então, se eu chegar aqui e levar o valor para a tabela de F-vendas, eu consigo ver quanto foi cada venda dessa, porque eu vou pegar o valor e multiplicar pela quantidade. Então, como que eu vou trazer o valor? Eu vou vir aqui em nova coluna e para trazer uma informação referente a outra tabela que está relacionada com essa minha tabela, eu preciso estar relacionado, eu vou trazer a coluna aqui, valor. Então, vou trazer aqui, ó, valor do produto com a fórmula related. Então, eu vou trazer aqui, ó, related. Vou clicar aqui na related, ó, e aí ele já vai me dar qual informação que eu quero levar. Olha só, eu quero da tabela de produtos a coluna valor. Então, ó, vou trazer aqui o valor, fechar o parênteses e dar um Enter. E aí, o que vai acontecer? Eu já vou trazer o valor de cada um aqui, ó. Olha só que beleza. Então, eu já tenho aqui a quantidade que foi vendida e o valor de cada produto. Agora, para a gente achar o valor de cada venda, eu posso, se eu quiser, eu posso multiplicar esses 3 caras aqui. Eu vou fazer desse jeito porque vai ficar mais didático para você. Mas a gente poderia usar a fórmula SumX, que aí eu não precisaria criar uma coluna nova aqui dentro do nosso modelo. Eu vou criar uma coluna nova chamada valor da venda. Nova coluna. E aqui, ó, eu já vou trazer, por exemplo, o valor da venda. Então, ó, valor da venda vai ser igual a quantidade vezes o valor do produto. Então, eu vou escrever aqui, ó, quantidade, colocar o asterisco, valor do produto. Ó. Então, ó, F-vendas, valor do produto. Repara, esse valor do produto deu erro aqui porque, nesse caso, ele não pegou aqui, ó, a informação do valor. Ó. Então, ó, vou clicar nele aqui, dar um Enter. E aí, o que isso aqui significa? Só para a gente entender.
Esse cara aqui significa o nome da tabela, que está em vermelho, e esse cara aqui que está em azul, ó, significa o nome da coluna. Então, da tabela F vendas, pega a coluna valor do produto. Então, já tenho esses caras aqui, e agora eu posso fazer a soma dessa coluna. Porque se eu somar a coluna, eu vou conseguir achar o total vendido. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, como faturamento. Então, como que eu vou fazer aqui esse faturamento? Eu vou vir aqui em ferramentas da tabela, e depois de vir aqui em ferramentas da tabela, eu vou criar aqui uma nova medida chamada faturamento. Então, ó, criei uma nova medida e aqui eu vou trazer, ó, faturamento vai ser igual. E aí eu tenho que somar essa coluna inteira, concorda? Para achar o faturamento, eu preciso somar todas as linhas dessa coluna. Se eu preciso somar todas as linhas dessa coluna, o que eu vou fazer? Eu vou trazer o sum, clicar aqui nesse cara, ó, que é a primeira, e aí ele já vai me dar as colunas que eu posso somar, ó. Tá vendo? De todas as tabelas que estão relacionadas aqui com a F vendas. Eu vou trazer, por exemplo, a coluna valor da venda. Ó. Repara, não é valor do produto, tá, galera? Não seleciona aqui a coluna valor do produto, porque senão você não vai conseguir somar. Isso aqui você não vai fazer. Não é valor do produto, então você vai ter que selecionar a coluna valor da venda, ok? Então, ó, valor da venda. Fechei o parênteses. Dei um Enter, maravilha, eu já trouxe a soma desse cara, que é o faturamento. Lucas, como é que eu vejo o faturamento aqui? Sem problema. Vou vir aqui na minha guia exibição de relatório, que é essa primeira guia aqui em cima, ó, tá vendo? Que é bem nesse íconezinho aqui. Então, ó, cliquei aqui na exibição de relatório, e aí sim, eu posso vir aqui e jogar esse faturamento para dentro, ó, aqui, ó. Então, ó, vou clicar e arrastar, ele já vai me dar um cartão aqui, ó, tá vendo, ó? Com o total faturado. 3.190 e alguma coisa mil. Agora, ao invés da gente trazer nesse cara aqui o nosso faturamento bruto, a gente vai trazer o seguinte. Se eu chegar aqui, ó, na exibição de tabela de novo, eu tenho aqui uma tabela que ela é interessante, ó, que é a de calendário. Todas as análises que a gente for fazer de data, a gente vai usar essa de calendário aqui. E aí, eu posso trocar o formato dessas datas, que eu acho que vai ficar bem melhor pra gente aqui. Como que a gente vai fazer isso aqui? A gente vai vir aqui na date primeiro, e aqui na formato, ó, eu posso trocar aqui, ó, para short date, tá vendo, ó? Então, ó, vou trocar aqui para short date e também vou trocar o formato dessa coluna aqui mês-ano. Essa coluna aqui, ela já veio do Excel, mas ao invés de trocar o formato, inclusive eu vou mostrar uma outra fórmula para você que vai ficar melhor ainda. Eu posso chegar aqui nesse cara e deletar essa coluna. Vamos deletar ela que eu quero fazer uma fórmula nova com você aqui, já que a gente está fazendo bastante fórmula aqui nessa aula, vai ser uma fórmula a mais ainda para você ter de repertório aí. Então, a gente pode excluir uma coluna aqui do Power BI, não tem problema nenhum. Então, ó, botão direito aqui na mês-ano. Vou vir aqui em excluir, então, ó, excluir. E aí, ó, excluir coluna. Sim, beleza, sem problema nenhum. Agora, o que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui, ó, em nova coluna, de novo. Então, eu vou clicar aqui em nova coluna. E aí sim, a gente pode trazer aqui, por exemplo, a coluna mês-ano com o mesmo nome. Ó. Então, ó, botar mês-ano, vai ser igual. E agora a gente pode usar a fórmula format. Então, eu vou colocar aqui, ó, format, entrar aqui nessa fórmula. E aí, a primeira coisa, ele vai me pedir quem eu quero formatar. O que eu posso fazer? Posso selecionar a coluna date aqui, ó, de calendário, date, ó. Então, ó, vou clicar nela aqui, dar uma vírgula. E agora, ó, formatar, eu posso selecionar o formato que eu quero. Eu quero que o meu mês apareça por extenso, tipo janeiro/20, exemplo. Então, eu vou abrir aspas, colocar 4Ms, então, ó, 4Ms, a barra, e como eu quero que apareça 20 de 2020 ou 21 de 2021, eu vou colocar YY, de 2 anos aqui. Fecho as aspas, fecho o parênteses e dou um Enter, ó. E aí, olha o que vai acontecer. Ele já vai trazer aqui pra gente, ó, bem bacana, esse cara, ele vai ficar mais aquela data completa. E aí, uma das coisas que a gente pode fazer também é o seguinte, para ela aparecer em ordem, se eu chegar aqui, por exemplo, ó, só para você ver, não precisa fazer agora, presta atenção nisso aqui. Se eu chegar aqui e adicionar um visual nessa tabela, qual vai ser o problema desse cara aqui? Se eu jogar mês-ano para linhas e o total, o faturamento aqui para valores, ele não vai trazer esse faturamento na ordem correta. Ele vai trazer em ordem alfabética, tá vendo? Abril, 21, 22, 23. Depois agosto, depois dezembro e assim por diante. Porque essa coluna aqui, ela é uma coluna de texto. Então eu preciso indicar para o Power BI que eu tenho que organizar essa coluna como se ela fosse um número. Para ela saber que janeiro de 20 vai vir antes de fevereiro de 20, porque o 2020-01 vem antes de 2020-02. Para isso que a gente precisa dessa coluna de competência aqui.
Então, o que eu vou fazer? Vou clicar nessa mês-ano, que é o que eu quero classificar, e vir aqui ó, em classificar por coluna. Depois, eu vou vir aqui ó, em competência. Então, ó, posso vir aqui na competência ó, e clicar nela. E aí ele vai classificar a coluna mês-ano de acordo com a coluna competência. Agora sim, ó, eu vou vir aqui na exibição de relatório e agora eu vou fazer uma matriz aqui com os meses. Aqui, dentro da nossa guia aqui, compilar, ó, eu tenho uma matriz aqui em cima, ó, tá vendo? Que é essa matriz aqui, basicamente, que eu marquei de vermelho. Ó. Então, eu vou selecionar essa matriz e aí eu vou adicionar, por exemplo, esse cara. Ó. Então, ó, vou adicionar o mês-ano para linhas e aqui, ó, o faturamento para valores. Ó. E aí ele já vai trazer para a gente, ó, janeiro de 2020, fevereiro de 2020, março, abril, maio, junho e assim por diante. Lucas, tá muito pequeno isso aqui. Como é que eu vou fazer para a gente trazer, por exemplo, esses caras maiores? Venho aqui ó, no formato, que é esse pincelzinho, e aqui ó, eu vou pesquisar global. Posso jogar esse tamanho da fonte aqui para 20. Ó. E aí eu já tenho essa tabela um pouquinho maior aqui para gente. Agora, eu preciso trazer o faturamento do mês anterior. Então aqui, ó, se eu quero o faturamento do mês anterior, eu quero que esse 66 venha para cá. Né? Eu quero que basicamente ele faça isso aqui. Ó. Então, ele vai vir basicamente para cá, esse cara vai ter que vir para cá, esse cara vai ter que vir para cá e assim por diante. Então, como que eu vou fazer isso? Agora, a gente vai fazer aqui na F-Vendas, ó. Então eu vou clicar aqui na F-Vendas e a gente vai adicionar uma medida nova. Essa medida nova eu vou chamar, por exemplo, de faturamento. Então, ó, vou colocar aqui, ó, faturamento LM. Ou faturamento LM, ou eu vou colocar como, por exemplo, aqui, ó, LM faturamento. Geralmente, o que é esse LM? Se você trabalha em multinacional, você pode colocar ou LM ou PM. Tem gente que coloca past month também. Isso aqui é last month. E aí, basicamente, tem gente que coloca PM também. Eu já vi. Ou você pode colocar, por exemplo, também já vi, no caso, M-1, que é basicamente o mês com um mês de defasagem, tá vendo? Então, você pode colocar ou LM, ou PM, ou M-1, tanto faz. Então, eu vou deixar aqui o M-1. E aí, o que eu vou fazer aqui, galera? Eu vou deixar aqui o faturamento LM. E aí, como que eu vou fazer esse faturamento do mês passado? A gente vai usar aqui a fórmula Calculate. Então, como eu estou usando a fórmula Calculate, eu vou descer uma linha aqui. Então, vou dar um Shift Enter. E vou trazer a Calculate aqui. Qual é a expressão que eu quero? Eu quero trazer o total faturado, concorda? Então, ó, vou trazer aqui o faturamento. Dá uma vírgula. Só que, para a gente trazer o mês passado, a gente vai usar a fórmula DateAdd. O DateAdd, ele basicamente vai trazer aqui algo de intervalo de tempo. Ela é uma fórmula de inteligência de tempo. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar a tabela calendário. Então, ó, vai ser de calendário, date, vírgula, número de intervalos. Eu não quero do mês passado, então eu vou colocar -1 para ele trazer -1 intervalo, vírgula, e aí que tipo de intervalo que eu quero? Eu quero month, ou seja, -1 month, mês passado. Se eu quisesse -1 year, ele traria o do ano passado, e assim por diante. Então, vou fechar o parênteses da DateAdd, fechar o parênteses da Calculate, dar um Enter, e aí ele já vai trazer aqui pra gente. Ó. Na hora que eu colocar aqui o faturamento LM dentro aqui dos valores, ó, ele já vai trazer pra gente aqui, ó, esses caras, ó, tá vendo? Em fevereiro, o faturamento do mês passado foi o de janeiro. Em março, o faturamento do mês passado foi o de fevereiro. Em abril, o faturamento do mês passado foi o de março. E aí, como que a gente faz para a gente tratar esse cara aqui e fazer o month over month? Então, o que eu vou fazer? Vou vir aqui numa nova medida e aí eu vou colocar faturamento aqui, ó, vou abrir a barra de fórmula para você e aqui, ó, faturamento MOM. Geralmente, quando você tem isso aqui, ó, dentro do mercado de trabalho, significa month over month, que é basicamente você comparar um mês contra o outro, em inglês. Então, ó, faturamento month over month. Então, eu vou botar divide. E aí, o que eu quero fazer? Eu quero comparar o faturamento desse mês com o faturamento do ano passado. Então, eu vou colocar aqui faturamento, vírgula, faturamento LM. E aí, se der erro, por exemplo, eu vou botar um 0 aqui. Dei um Enter e aí ele vai trazer o seguinte, ó. Quando eu arrasto aqui esse cara, por exemplo, para essa tabela, ó, vou voltar para cá, deixa eu ordenar por mês-ano. E aqui, ó, basicamente, ó, eu vou jogar o faturamento month over month para cá, para valores, ó. E aí, olha só o que vai acontecer. Ele vai trazer aqui, ó, esse faturamento aqui foi 97% do mês anterior. Por quê? 64 contra 66. Esse cara aqui cresceu 9%, ó, 70 contra 64. E aí, para a gente trazer, se eu quiser trazer só o crescimento ou o decréscimo, por exemplo, eu posso vir aqui nesse faturamento month over month,
colocar aqui, ó, menos 1, por exemplo. E aí, nesse caso aqui, ó, dou um Enter aqui, né? Ó. E aí ele vai trazer pra gente e eu posso formatar esse cara aqui pra porcentagem também, ó. Olha só como é que vai ficar maneiro. Aqui vai dar menos 3,34, 9,23, 70, 30 aqui e etc. Então, por exemplo, o que eu posso fazer nesse caso? Tá vendo que aqui ele deu menos 100%? Por quê? Porque aqui ele está considerando como zero, ok? Então, o que eu vou fazer aqui? Um artifício para você, caso ele esteja dando em branco aqui, ó, e você não queira em branco, o que você vai fazer? Você pode colocar aqui, ó, no seu faturamento LM um mais zero, ó, no final da fórmula. Quando você der um Enter, ó, ele vai aparecer aqui para você esse mais zero, e aí, óbvio, se não teve faturamento no mês anterior, é óbvio que o faturamento cresceu ali 100%. Então, a lógica é a gente trazer aqui esses números para você e você pode comparar tanto em percentual o faturamento over month, né, month over month, quanto você trazer aqui o faturamento do mês anterior. Então, essa foi a aula de como fazer aí faturamento month over month dentro do Power BI. Eu espero que tenha feito muito sentido para você e se você gostou, conseguiu acompanhar essa aula, comenta aqui embaixo, cheguei até o final, que eu quero saber quantas pessoas chegaram até o final aqui. Tamo junto, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para você receber mais videoaulas como essa e eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço!